Da pessoa com depressão, por exemplo, sentir pouca energia, é de se esperar, e tem trabalhos que indicam isso, que esse sistema que libera esse sinal químico, dopamina, está diminuído. E de fato, se qualquer animal, né, a gente fala muito de dopamina, tem gente que fica xingando a gente, mas de fato é um dos sistemas mais importantes. O que é a dopamina? Porque a gente falou dela várias vezes É e verdade. ninguém explicou o que é. Vai você, Ed. Dopamina é um neurotransmissor que seu cérebro produz, ele é relativamente escasso no cérebro, tem poucas vias, 5, 6, uma está sendo caracterizada ainda. E por muito tempo foi, lá na década de 60, 70, ela foi caracterizada como o neurotransmissor do prazer. Hoje a gente sabe que não. A dopamina ela tem a ver com novidade e principalmente motivação para buscar coisas novas ou fugir de perigo. Se você pega qualquer livro-texto de neurociência, você vai ver que a dopamina ela normalmente é descrita no contexto de comportamento alimentar e comportamento de beber água e sexo. Que é os comportamentos mais fáceis de estudar num roedor também, né? E prazerosos. Quando a gente expande para um organismo mais complexo como o ser humano... Beber água não é tão prazeroso. Ah, mas fica com sede, pra você ver se você não mata alguém Bebam aqui por água. Por favor. Mas é importante, porque ela está mais relacionada a você exercer esforço. Isso. Se a água estiver na sua frente, se você sentir sede, ela não vai estar muito envolvida em fazer você pegar água. Agora, se a água estiver lá longe, se tiver que andar... Então, assim, de um modo geral... naturais, digamos assim, né? Ela é um sinal do cérebro dizendo assim, vale a pena você gastar energia nisso, porque ali você vai ter uma coisa importante. E essa coisa importante pode ser algo que gera prazer, pode ser algo útil, pode ser fugir de um perigo. Então, quando a gente falou, né, da pessoa com depressão, por exemplo, sentir pouca energia, é de se esperar, e tem trabalhos que indicam isso, que esse sistema que libera esse sinal químico, dopamina, está diminuído. E de fato, se qualquer animal, né, a gente fala muito de dopamina, tem gente que fica xingando a gente, mas de fato é um dos sistemas mais importantes dos animais de modo geral. Um dos mais, se não o mais, porque ele é relativamente escasso no cérebro, é pouco produzido comparado a outros neurotransmissores, e se você mexe nele, acabou. Para você ter uma noção, um dos quadros neurológicos que tem degradação de neurônios, morte de neurônio dopaminérgico é o Parkinson. Que ela é responsável, além de você ter a vontade de buscar água, ela te dá a condição motora de você se movimentar. Então, no Parkinson, você tem perca de neurônio movimentos voluntários. O seu movimento acaba sendo... Qualquer movimento que partir da sua vontade depende desse sinal químico. E tem um transtorno que a gente já falou aqui, que também tem uma baixa de dopamina, que é o TDAH. O esforço, quando eu digo esforço, é esforço físico e o mental também. Você ficar focado, conseguir prestar atenção, depende também da atividade desse sistema. É por isso que quem tem TDAH tem mais dificuldade de ter controle, de colocar e manter o foco onde a pessoa quer. É por isso que quando você está desmotivado para prestar atenção na aula de física, você vai ter mais dificuldade de manter o foco ali. Seu cérebro está tipo assim, não vale a pena eu me esforçar aqui, isso aqui não tem valor para mim, essa física aqui. Agora, se é uma coisa que você vê um bom motivo para prestar atenção, é de se esperar que você tenha uma liberação, uma atividade da dopamina aumentada, você vai conseguir prestar atenção, você vai conseguir exercer esforço. E muitos medicamentos atuam nesse alvo. Eu ia falar então isso você aqui tem agora. inibidores da monoamina oxidase, que é uma enzima que degrada a dopamina. Então você inibe a enzima, a dopamina fica mais tempo na fenda. Você tem Venvanse e Ritalina, que é até certo ponto polêmico que o pessoal usa sem recomendação. Na minha opinião, são malucos que, se você não tem recomendação, você não pode tomar, porque aquilo é um derivado de anfetamina. Você está botando uma coisa perigosa no seu cérebro e mexendo num sistema muito sensível, que é usado para TDAH. Então você tem, a psicofarmacologia se apropriou desse sistema para ajudar a melhora funcional do paciente. Mas vale ressaltar que esses sistemas, eles funcionam bem desde que você tenha o que eu gosto de chamar lá no RD de pilares da casa bem construídos. Então, quando você tem um quadro psiquiátrico, você precisa procurar alguns profissionais, de preferência, se você tiver condução, uma ajuda interdisciplinar, que são vários, dentre eles um psiquiatra e um psicólogo. E hoje, acho que vale ressaltar isso aqui, Bruno e Malu, que é um espaço onde o filtro, a ponta do funil é mais larga. Hoje a gente tem bons trabalhos, boas técnicas baseadas em evidência científica que ajudam na psicologia a tratar transtornos psiquiátricos como depressão, ansiedade e TDAH. Existem terapias chamadas de... existe uma abordagem da psicologia chamada de psicologia baseada em evidência, que é a PBE, que une as melhores evidências disponíveis para determinados tipos de transtornos para você receber o que de melhor a ciência mostra para aquele determinado quadro. Então, as pessoas que têm... Você perguntou na sua pergunta inicial, como reverter uma situação causada por estresse, etc. Quanto antes você intervir, melhor.
Porque um cérebro ansioso e um cérebro deprimido, com o passar do tempo, fica muito bom em ser ansioso e ser deprimido. Então, logo que a pessoa abrir um quadro psiquiátrico, que via de regra gira ali por 17 a 22 anos, é o pico de abertura de depressão, bipolaridade, etc. É um adulto jovem, normalmente abre o quadro. Isso tem até razões sociais que é debatido do porquê que se abre nessa idade. A intervenção precoce é a melhor. Inclusive, tem pessoas que abrem um quadro de depressão e entram em remissão sem intervenção. Às vezes o amigo ajuda, vai jogar futebol, vai sair com as amigas, não sei o quê, e a pessoa melhora sozinha. Algumas não. Mas quanto antes você intervir, a chance de remissão dos sintomas é maior. Porque o cérebro muito tempo deprimido e muito tempo ansioso, por exemplo, ele cria circuitos, viu, que a gente chama de neuroplasticidade, que faz o cérebro ficar muito bom naquilo. Vira a média do comportamento do cérebro, digamos assim. E concreta. É como se você estivesse aprendendo a ser ansioso. Por exemplo, você tem fobia social. É tipo o obeso que fica obeso muito tempo, quando emagrece é mais fácil recuperar o peso. Exato. E a tal dopamina é um dos memória, sinais que mais está envolvido com essas mudanças com a neuroplasticidade. É como se fosse um guia. Isso. Ó, faz isso daqui que isso aqui vale a pena, não faz isso que isso aqui não vale a pena. E às vezes a pessoa vai direcionando a vida dela para um estilo de vida inadequado. Pode envolver alimentação inadequada, pode envolver... Esquiva experiencial. A pessoa, por exemplo, com fobia social... Pô, o Brunão, a Malu chamaram para ir no podcast. Aí ele tem problema ali de falar em público, ele se esquiva. Aí depois se esquiva de novo. E é gostoso se esquivar, velho. Você tem uma situação que é relativamente desconfortável, Perigosa. você se esquiva. É bom se esquivar, só que a longo prazo, velho, você está fazendo um comportamento que está te levando para uma inaptidão comportamental. E o seu cérebro, quando é gostosinho se esquivar, então você está na faculdade, tem que apresentar um trabalho. O Andrei fala, não, Wesley, pode deixar que eu apresento. Que delícia, cara. Esse que bom que eu me esquivei, me livrei disso, o meu cérebro gera um sinalzinho de recompensa e armazena aquilo, cara. Um reforço. Na outra vez eu vou querer me esquivar de novo e quando eu abro um quadro de fobia social. Um exemplo prático. Não se esquivem, pessoal. Não se esquivem. Não se esquivem. Vocês precisam parar com esses negócios de se esquivar, velho. Enfrentem os medos de vocês. A sociedade hoje está muito frágil por diversas razões.